Então, eu estou conversando aqui com o pessoal e eu quero que a gente desenvolva um raciocínio baseado naquela forma de você, dos alcoólatras anônimos e das pessoas drogadas, que tem que lutar contra o vício diariamente. Eu quero cruzar também o formato do livro O Maior Vendedor do Mundo, de Joseph Murphy, e eu queria que você me fizesse um paralelo do livro O Maior Vendedor do Mundo e as técnicas de como os alcoólatras anônimos fazem. Entendi, vamos lá. A gente pode traçar um paralelo bem interessante. No fundo, o que os alcoólicos anônimos fazem, e também outras abordagens de combate a vícios, é construir uma rotina de reforço diário, quase como uma disciplina de vida. Eles focam em passos simples, repetidos todos os dias, que ajudam a pessoa a não cair de novo no vício. Tem muita coisa de apoio mútuo, de reforçar pequenas vitórias e de manter a mentalidade no presente, um dia de cada vez. Já no livro O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino, que é o autor e não o Joseph Murphy, a ideia principal é um pouco parecida em termos de construir hábitos positivos. O livro usa pergaminhos, ou seja, textos que você lê repetidamente, para internalizar princípios de sucesso, disciplina, persistência e fé em si mesmo. É uma prática diária de alimentar a mente com mensagens positivas, assim como o A alimenta a mente com o compromisso de ficar sóbrio por mais um dia. Então, o paralelo é esse: tanto no AA quanto no método do maior vendedor do mundo, a transformação vem de uma prática diária, de repetir princípios positivos, acreditar em pequenas mudanças diárias e construir uma mentalidade nova com o tempo. Se você quiser, a gente pode aprofundar mais em algum desses pontos ou montar algo nesse estilo juntos. Não, obrigado, até mais. Para você ver, Og Mandino, tinha me confundido com o Joseph Murphy. Mas qual que é o resumo? O que nós podemos tirar do raciocínio que nós acabamos de perguntar para a inteligência artificial? Todos nós somos regidos a comportamentos diários. Diariamente nós somos tentados a várias coisas. Então, agora, começando 2026, eu vou fazer um programa até para mim mesmo, porque eu tenho uma série de coisas que eu preciso melhorar e você acompanha comigo. Se você estiver achando o conteúdo chato, é só mudar e você pode. Esse conteúdo vai estar no YouTube e trechos dele vai estar no meu feed e no meu Instagram e também no TikTok. Mas o ponto da história é o seguinte: todo mundo quer perder peso, todo mundo quer aprender uma nova língua, todo mundo está querendo novos conhecimentos e melhoria. Porém, nós estamos presos a velhos hábitos, a velhos vícios. E eu mesmo já tive algumas tentativas de fazer algumas coisas. Ora eu consegui, ora não consegui, ora consegui, foi um sucesso, e ora eu tive grande dificuldade em colocar em prática. Uma das grandes coisas que eu fiz com práticas diárias foi o treinamento do inglês. As I told you before, I learned English listening every single day for a long time. Como eu disse, eu aprendi a falar inglês diariamente, horas a fio. E eu percebo que ginástica, alongamento, exercício físico, autodisciplina, alimentação. O nosso regime começa no supermercado. A nossa dieta começa no supermercado. A nossa higiene mental começa nas coisas que nós assistimos. Quanto mais Big Brother, mais bobagem, quanto mais coisa a gente vê, mais tóxico vai ficando a nossa mente. Enquanto mais a gente lê, enquanto mais a gente se aprofunda, enquanto mais a gente conversa com pessoas interessantes, melhor nós vamos melhorando. Então, começando 2026, eu quero falar contigo sobre métodos. O que podemos fazer com métodos? O que podemos fazer com os dias livres, com o tempo que nós temos? Que eu costumo dizer que é como nós vamos agir com o primeiro dia do resto de nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vamos treinar a falar inglês. Ah, mas eu não vou estudar inglês. Não. Ninguém vai se matricular em escola nenhuma, ninguém vai estudar nada. Nós vamos praticar o inglês. Nós vamos aprender a dirigir drones. Nós vamos aprender a editar vídeos. Nós vamos aprender a falar na frente da câmera com desprendimento. Nós vamos aprender a quebrar o gelo com estranhos. Nós vamos aprender a falar em público. Nós vamos aprender as práticas internacionais. Nós vamos começar a entender quem é quem nesse mundo. E para isso, baseado naquele conteúdo que eu fiz, dos conselhos que eu gostaria que meu pai me falasse, é que nós não precisamos de academia nenhuma. Nós não precisamos de escola nenhuma, de curso nenhum, de seminário nenhum. Nós temos à disposição a internet, a inteligência artificial, o YouTube e uma série de coisas que a gente pode usar a nosso favor. Não importa a sua idade. Não importa se você está com 15, com 25, com 35, com 45, 55, 65, 75 e nem 85. Nós vamos aprender sobre algoritmo, sobre redes sociais, sobre TikTok, TikTok Shop, sobre venda online, sobre quem é quem. Por que tão grandes? Porque nós temos vários aplicativos. Quem é Shopee? Até quando grande se tornará o Mercado Livre, que é uma empresa argentina? Como está a guerra online? E o Netflix, que acabou de comprar a Paramount? O que está acontecendo com campanhas internacionais, principalmente o Spotify? O Spotify agora virou a nossa rádio online, né? Antigamente a gente colocava na rádio, hoje a gente coloca no Spotify e paga aí um dinheirinho para ter acesso às músicas do Spotify. Tem a Sony Music, gravadoras, shows, entretenimentos, esporte, carros elétricos. Compramos carros elétricos ou não compramos carros elétricos? Para onde está indo?
o mundo do crédito, juros, dinheiros online. O dinheiro vai acabar, não vai acabar? A balança comercial. Até quando a gente vai viver essa desindustrialização mundial? E será a China um perigo industrial? Não será? O que devemos fazer diante de tudo que está acontecendo? Órgãos reguladores brasileiros versus órgãos reguladores da América do Sul. Quem é quem? Por que empresas estão migrando para países vizinhos? Quanto está valendo uma casa? Devo comprar uma casa? Devo morar de aluguel? Aplico meu dinheiro? Onde é o melhor lugar para se viver? Onde que devemos comprar o que devemos comprar? Devo andar num carro de 50, 100, 200? Qual é a melhor estratégia? Até que ponto continuo gastando dinheiro? Onde gasto dinheiro? O que eu penso da vida? Estão as conspirações de fato acontecendo? Agora vai sair o filme do Titanic, o Titanic, sobre a farsa do Titanic, que acreditamos por anos que, de fato, o navio bateu num iceberg e foi um acidente. Grandes coisas estão sendo reveladas. Até há pouco tempo, achamos que o petróleo era fóssil, até descobrir que não é mais fóssil. Há pouco tempo ficamos sabendo que havia um cometa gigante, um asteroide vindo em direção ao Brasil e possivelmente podia estar tripulado ou não. Epidemias como Covid. Teria sido a Covid forjada, planejada ou foi um acidente? Estamos sujeitos a outra epidemia ou aquilo foi um mero acaso? Quem está por trás de tudo? Existe de fato os Rothschild, as famílias poderosas dominando tudo por trás? Ou é tudo com teoria da conspiração? É isso que nós vamos ver a partir de 2026 em aulas temáticas que vamos estudar caso a caso. Estaria a economia americana entrando em colapso ou eles são uma potência e sempre serão? Até que ponto Rússia e China juntos podem ser um perigo para nós? A nossa solução brasileira para ter divisa será o agro? Ou o mundo está se movimentando? A inteligência artificial está realmente repaginando uma série de coisas, mas e até onde você está intimamente ligado a tudo isso? São perguntas que nós vamos resolver aula por aula, tema por tema. Nós temos aí uma infinidade de assuntos para estar conversando. E uma das coisas que eu estava vendo na última vez que eu estive na China, quanto equipamento eletrônico de tradução online está existindo. Cheguei a pensar que até não seria necessário falar inglês, porque as máquinas elas traduzem simultaneamente, né, tudo, mas eu cheguei a pensar que a pessoa não precisa aprender inglês porque o equipamento está muito moderno, mas nada ainda substitui um diálogo, tete a tete. Por mais que o inglês seja a segunda língua de quem está ouvindo e seja a tua segunda língua, ainda falar em inglês com um chinês ou com qualquer pessoa da Terra ainda é insubstituível do que máquinas. Para quem não tem tempo e não tem como aprender inglês, essas ferramentinhas são fantásticas. Eu comprei algumas delas para testar. Ora funciona, ora não funciona, ora traduz uma coisa, não tem nada a ver. Então você nunca sabe se ela está traduzindo o correto. Mas ajuda. Ajuda. E assim, eu quero falar com você sobre o que nós podemos estar conversando sobre o ano de 2026 inteiro. Vamos estar falando sobre as profissões de forma geral. Eu tenho visto muito empresário pelejando, nadando contra a corrente, tendo muita dificuldade. Outros ganhando muito dinheiro. O nicho está mudando. Eu que estou beirando os 60 anos, já assisti uma série de coisas. Eu vi o telefone celular nascendo, eu vi o disco de vinil morrendo, eu vi o DVD nascendo, eu vi o DVD morrendo. E agora a gente tem aí os streamings. Os streamings. E o poder da mídia, o poder do cinema, a nossa praticamente a televisão aberta, né? Tá quase que morta, tá moribunda. Ela ainda atinge as classes baixas, né? Que ainda não... Mas tá aí. Estamos vivendo aí o tempo do YouTube, do TikTok, está muito forte. Então, assim, até onde nós devemos nos desesperar? Ou devemos fazer aquela situação assim, nós chegaremos ao inferno e temos que abraçar o demônio? Mais ou menos, nós temos que entender o que está acontecendo. Por que que a Oracle comprou a Paramount? Qual é o interesse? Por que que a Oracle ela retém o banco de dados da ByteDance? Quem é ByteDance? ByteDance é a dona do TikTok. ByteDance é a dona do editor de texto, CapCut. Quanto longe os chineses estão indo e como a gente precisa se antenar do que está acontecendo. Nunca os voos para Hong Kong, para Guangzhou e Pequim foram tão concorridos quanto agora. Os mercados estão em transição, as pessoas estão cada vez mais indo para lá e para cá. O mundo árabe, os países árabes, né, que ganharam uma fortuna, trilhões de dólares foram ganhos porque tinha petróleo debaixo da terra. E eles ficaram trilionários. Dubai e Companhia Limitadas ficaram trilionários em função do petróleo que estava embaixo da terra. E que nos anos 80 falavam que iam acabar o petróleo, hoje o petróleo sobra. Mentiram para você o tempo inteiro. E continuam mentindo para você o tempo inteiro. Então esse seminário, esse estudo que nós vamos fazer, cada dia nós vamos abordar um assunto, nós vamos repaginar, nós vamos mudar o mundo, vamos transformar, vamos virar o mundo do avesso. Vamos falar dos grandes mercados. Quem está comprando o quê? Quem vende o quê? Quais são as grandes commodities?
que nós podemos fazer diante do que está acontecendo? O formato de venda, o formato de viver a vida está mudando. Eu ouvi dizer outro dia que no futuro muito próximo nós teremos assinatura de casa, assinatura de roupa, assinatura de carro. Você vai pagar uma taxa para ter acesso a uma sequência de situações. Todo mundo terá tudo e todo mundo terá nada, porque todo mundo será inscrição. Ninguém será mais dono de nada. Isso pode ser uma facilidade, como isso pode ser um perigo. Então as pessoas estão à mercê do que está acontecendo. E com esse estudo a gente vai poder saber exatamente o que está acontecendo. Eu não sei se você é um estudante, se você é um jovem, se você já está recém-formado, começou a sua vida, arrumou um emprego, está de CLT numa empresa, montou um pequeno negócio, é um vendedor de alguma coisa. Eu não sei onde você está e que idade você está. A única coisa que eu sei é que muita gente está andando com o farol muito baixo sem entender o que está acontecendo nos próximos quilômetros. Então eu considero que a vida é como se você estivesse numa estrada onde os faróis só iluminam 300 metros, 100 metros. 100 metros. Então se você está correndo demais ou correndo de menos, você não sabe se a pista vai terminar, se vai ter uma ponte, uma curva. Dizem que a rodovia está tranquila e você está navegando tranquilamente. É o que eu falo assim. Nós estamos numa rota de colisão. Ainda a colisão não aconteceu, mas pode ser que aconteça e você acha que está tudo bem. E é onde a gente precisa entender e fazer um diagnóstico. Um diagnóstico. Para onde está indo? Se realmente sua profissão, ela de fato é interessante. Ou se ela precisa de uma repaginada. E uma coisa eu percebo que as gerações que antes podiam orientar seus filhos, hoje fica cada vez mais difícil, porque a tecnologia mudou tanto. De como é que um avô e um pai orientam um jovem hoje em dia, se ele não sabe nem o que é um algoritmo?